Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Li Livros em quase todas as redes sociais. E hoje eu vim falar de uma grande polêmica, que é o livro escrito por Brian Herbert, Casa Atreides, livro 1, que é um prequel da saga, né, do pai dele, Frank Herbert, Duna. Eu já comecei, né, tocando no assunto da polêmica, porque assim, eu compartilho na rede vizinha os livros que eu tô lendo. E no momento que eu falei, gente, vou começar a ler Casa Atreides, um monte de gente veio falar, nossa, mas esse livro é péssimo, o livro de Brian Herbert, não leia, não sei o que, não sei o que. Então, quando eu comecei a leitura, eu já fui com 4 pés atrás. Sério, e aí eu fui, meu Deus do céu, vai ser uma bomba. E na verdade, eu me surpreendi. E eu gostaria, né, de começar já perguntando pra vocês, o que a gente deve fazer quando o autor de uma saga não está mais vivo? A gente ignora aquela saga, cada um cria um final na sua cabeça, ou a gente permite, né, que outras pessoas escrevam aquela finalização? Pergunto porque tem a saga Roda do Tempo, de Robert Jordan, e ele escreveu até o 11º livro. E aí depois, quando ele não estava mais vivo, contrataram Brandon Sanderson para dar continuidade e finalização à saga. E eu não vejo, pelo menos assim, eu não vejo, não sei se você vê, e se você já viu, né, bota aqui nos comentários. Mas eu nunca vi os fãs, né, da saga reclamarem por terem contratado o Brandon Sanderson para finalizar aquela saga. Outra saga que aconteceu a mesma coisa, na verdade não é nem a saga em si, é o universo que é de Tolkien. E o filho dele encontra manuscritos até hoje e vai escrever, né, contos inacabados, enfim, ele escreve tanta coisa e os fãs eu não vejo reclamando disso. Mas não é o que acontece com a saga Duna de Frank Herbert, que Brian Herbert continuou e a galera reclama muito. Ah, mas é porque ele tá criando e ele não deixou nada, diferente de Tolkien. Mas é aí que o próprio Brian Herbert fala o contrário. Ele fala que ao final desse livro, né, nas últimas páginas, ele diz que ele queria dar continuidade à saga de Duna, mas que ele sabia que o pai dele estava escrevendo Duna 7 e ele não achou nada, né, escrito sobre essa saga. Até que um belo dia ligaram para ele, ligaram não, né, informaram, enfim... Eu aqui acrescentando coisa, né? Informaram que acharam um galpão com várias anotações de Frank Herbert sobre a saga Duna. E foi daí que ele tirou as inspirações para fazer o livro 7 de Duna, seguindo o que o pai tinha planejado. Segundo ele, né? O que tá escrito aqui, o cara falou. E aí, foi aí que ele também disse que construiu o prequel, né? Casa Atreides, que se passa 30, 40 anos antes da saga principal. Eu só posso dizer que, até onde eu pude notar, ele respeitou os parâmetros que estavam estabelecidos aqui em Duna. A única coisa que eu percebi que estava realmente diferente era a nave de transporte da guilda, que aqui em Duna, Paul, ele reclama, né, que ele estava nessa nave de transporte e ele não conseguia ver mais ninguém que estava naquela nave, que ela não tinha nem janelas e você não conseguia nem ver a pessoa que estava viajando ao seu lado. E aqui em Duna Casa Atreides, ele diz que tem janelas, eles veem, né, uns aos outros lá, eles sabem quem tá viajando com eles ali naquela nave de transporte, mas eu acho que, como se passa 30, 40 anos antes da saga principal, era o transporte anterior ao transporte de Duna, sabe? Eu acho que antes tinham janelas, mas pelas confusões que foram causadas pelos passageiros verem uns aos outros e tramarem coisas lá, porque eles estavam sabendo quem é que estava ao seu lado, eles acabaram suspendendo nessa regalia deles poderem observar o entorno e fora do transporte. Então, foi a única coisa assim que eu percebi que estava diferente. Tem outros detalhes aqui que Frank Herbert ele acaba criando, depois destruindo, para se manter no original. Por exemplo, vai que em Duna tem um cachorro que é da raça, sei lá, Poodle. E aí a gente vê aqui nesse livro que, na verdade, eles estavam criando cachorros caramelo. E aí você fala, nossa, não, mas ali era outra raça, né, do cachorro, no livro de Duna e tal. Só que aí aconteceu um desastre e todos os cachorros daquela raça que eles estavam criando não estão mais vivos e aí eles precisaram adquirir uma outra raça de cachorro. Então, mais ou menos, nessa lógica daí que Brian Herbert e Kevin J. Anderson vão escrever Duna Casa Atreides. Eles vão criar um folclore novo, depois eles vão destruir esse folclore para se manter fiel às anotações de Frank Herbert. Uma dessas coisas que eu achei super interessante é que, assim, a gente que já leu Duna sabe que Lady Jessica é filha do Barão Harkonnen. Só que a gente pensa, meu Deus do céu,
como que alguém sem consciência iria querer ter relações sexuais com o Barão Harkonnen. Por que que a pessoa faria isso? E a gente sabe, né, de todas as tramas que as Bene Gesserit têm, e aí é culpa delas que isso aconteceu. Na verdade, culpa não, né? Graças a elas, não sei qual é. É por causa delas que isso aconteceu. Vou colocar assim. Elas ameaçam o Barão Harkonnen e falam que a carta que elas têm na manga, elas vão mostrar caso o Barão não aceite dar uma filha, né, para as Bene Gesserit. E aí ele, com medo das Bene Gesserit, topa. Só que o Barão é a pessoa mais insuportável, mais mesquinha e mais traíra de todo o universo de Duna e... Enfim, ele talvez seja um dos piores vilões que eu já conheci. E ele acaba aceitando, né? Só que lá no ato, para ele se sentir superior, ele acaba usando violência, né, contra a Bene Gesserit. E ela, para se vingar do Barão, libera no ato um veneno, uma doença que vai acabar com todo o corpo do Barão da Juventude, porque nesse livro começa, eu até tinha estranhado, né? Ele começa falando como o corpo do Barão é lindo e torneado, como ele é um jovem que gosta de andar peladão, assim, sabe o vizinho peladão? É ele gosta de andar peladão pela casa e se olhar no espelho. E aí a Bene Gesserit libera essa doença que vai acabar com todo o tônus muscular dele, que vai dar fraqueza e ele não vai conseguir sustentar o próprio corpo. Ainda fala que depois de algum tempo ele provavelmente não vai conseguir nem andar sozinho. E eu achei isso tão legal, porque realmente é o que acontece. A gente já começa conhecendo o Barão aqui, né, na saga de Duna de Frank Herbert, ele sendo conduzido por tecnologias, porque ele não anda, né? Ele meio que flutua. Então... E isso é muito legal, tá? Foi Frank Herbert que falou? Não. Foi Brian Herbert? Foi. Mas é legal. Eu gostei. Então, tipo, eu vou fingir que isso foi realmente o que Frank Herbert tinha imaginado. E é nesses momentos, assim, que surgem essas questões que vem aquele questionamento do início. E aí, devemos parar, então, quando o autor perde a vida ou devemos deixar continuarem? E se a gente deixar as pessoas, né, continuarem, escreverem sobre aquela saga? A gente acredita no que elas falaram ou a gente vai ler sempre reticente? Seja como for, para fãs da saga, vão ter um prato cheio aí de nostalgia. A gente vai ver Duncan Darrow aos 8 anos em Dia de Primo e ele tá sofrendo bastante e tal. Ele vê os pais perderem a vida na frente dele, ele é perseguido pelos Harkonnen e a gente vai ver toda a infância dele assim, na verdade o início da infância dele, até que o caminho dele cruze com os Atreides. E é muito legal, gente, assim, porque a gente vê nos livros, né, de Duna, que Duncan Darrow tem uma lealdade bizarra, assim, pelos Atreides, e lendo Casa Atreides, faz sentido essa lealdade que ele tem, né, que ele sente pela Casa Atreides. A gente vai acompanhar também o encaminhamento de Pardo Keynes, que é o planetólogo imperial pra Duna. É muito legal conhecer o passado desses personagens que se tornaram tão queridos pra gente, sabe? A gente fica se perguntando, pelo menos eu me perguntava em muitos momentos, por exemplo, aqui de Duna, o que teria acontecido com alguns personagens para eles agirem do jeito que eles agem. Por exemplo, Lady Jessica aqui, ela tem um ranço terrível da imagem de Paulus Atreides, né, que é o pai de Leto. E aí eu achava que tinha acontecido alguma coisa pra Jéssica ter tanto ranço assim, né, do pai do Duque. E aqui a gente vê o que de fato aconteceu. Será que ele fez alguma coisa com ela? E aí só vocês lendo realmente pra vocês descobrirem, porque também eu não vou revelar tudo que tem aqui, porque senão vai perder a graça pra vocês. Mas, assim, eu gostei bastante e eu fui muito reticente com esse livro. Muito, muito, muito. Peguei assim e falei, meu Deus do céu, vai ser uma bomba, vai ser uma bomba. E na verdade não foi, eu gostei muito. Alguns pontos positivos desse livro que eu posso citar, sem mencionar em si a história, são os capítulos curtos. Gente, cada capítulo assim tem 10, 12, 14 páginas no máximo, 18. E voa, sabe aquele negócio assim que você fala, nossa, eu vou ler um capítulo e aí depois eu vou varrer a casa? Eu vou ler um capítulo e eu vou ler um capítulo e depois eu vou levantar pra, sei lá, trabalhar. Eu vou ler um capítulo e vou responder e-mail. Então, tipo assim, dá pra você fazer isso com esse livro, porque ele tem capítulos super curtos e cada capítulo vai ser sob a perspectiva de alguém assim nessa trama, sabe? Vai ter a perspectiva dos Harkonnen, vai ter a perspectiva dos Atreides, vai ter a perspectiva de navegadores da guilda, ou de pessoas, né, que vão entrar nesse mundo dos navegadores da guilda, vai ter a perspectiva do povo ixianos, enfim, é muito legal.
E ao longo do livro a gente também tem contato com os pensamentos de alguns personagens, assim como aconteceu, né, no livro 1, Duna, que é uma das coisas mais legais assim desse livro de Frank Herbert para mim, foi ter contato também com o pensamento desses personagens. E Brian Herbert conseguiu simular isso aqui também. Sabe também outra coisa que acontece em Duna, que a gente já sabe que vai acontecer? A gente sabe, né, que o Duque Paulus Atreides, que é pai de Leto Atreides, ele acaba sendo morto em uma tourada. E aí, nesse livro daqui, ele ainda está vivo. E ele gosta de touradas. Então, quando vai falar assim, vai pra uma tourada, a gente pensa, nossa, será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Fica num suspense tão divertido que eu ficava assim, passando as páginas, falava, nossa, será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? E é isso, eu acho que se vocês forem ler, né, Casa Atreides, vocês vão se divertir também. Eu, pelo menos, esse é o primeiro livro de Brian Herbert que eu tô tendo contato. Eu não sei como são os outros livros dele, né? As pessoas falam mal de alguns outros livros que ele escreveu, como A Irmandade de Duna. Não li o livro 7, né, de Duna, da saga Duna em si. Da saga Duna, eu já li Duna 1 e Messias de Duna, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar na legenda. Mas eu ainda não li os outros livros da saga. Eu só posso dizer por aquilo que eu li, e por aquilo que eu li, eu considero Casa Atreides bem escrito e bem legal. Claro que, assim, teve uma cena ou outra que eu não gostei tanto, mas é normal. É um livro de quase 700 páginas, e se eu fosse gostar de tudo aqui, eu acho que, na verdade, dá pra gente gostar de tudo, né, de um livro. Mas, enfim, teve uma cena ou outra que eu não gostei, mas eu achei que ele foi condizente com o que Frank Herbert construiu aqui, sendo que eu não li outras coisas que Brian Herbert escreveu. Só isso. E por isso daqui eu recomendo sim o livro de Casa Atreides. Eu quero saber de vocês, se vocês são a favor, se são contra, né, Brian Herbert pegar a saga do pai e dar continuidade, se vocês têm interesse de ler Duna Casa Atreides. Eu aconselho sim. Vocês podem ter até assim, nossa, mas tem certeza? Eu acho que não. Então, para você tirar a dúvida, pega o livro e vai ler. Aproveita que esse ano a saga Duna tá fazendo 60 anos que foi lançada e se dá esse presente. Você, fã de Duna, você merece. Entendeu? Pega esse livro, vai ler, tira as próprias conclusões e depois volta aqui e me diz o que você achou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra então na próxima semana e só um detalhe e um aviso, muito em breve eu vou ler Filhos de Duna. Tchau!